Vamos abrir, queridos, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Oh, glória! Foi essa palavra que eu abri agora e eu queria, ouvir Deus falando nesse começo de culto, para a glória de Deus. O versículo é o primeiro da carta que Paulo escreve, a primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto, uma igreja que realmente ali foi dado a ela 2 cartas do apóstolo Paulo, e a primeira carta é essa, onde ele trazia mais conselhos para essa igreja, para a glória de Deus. Então é primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, vamos acompanhar ali para a glória de Deus, para poder nós estarmos na mesma leitura. É capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. É isso mesmo, está certo, correto. Amém, meus amados? A gente vai ler por ali para poder ler em concordância para a glória de Deus. Fala bem assim, versículo 1 diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Continua aí. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Igreja. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Continue. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e o outro espírito. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Queridos, só até aqui se assente para a glória de Deus. Ramachori canta ramanarabacandarábia. Oh Deus maravilhoso. Queridos, olha que interessante. Volta aí para o versículo 1, meu amado, só para eu explicar o que passa o Espírito Santo no meu coração. Diz assim, queridos, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ramachai. Nós entendemos, querido, que na criação, de uma criança, você vê que a criança, quando ela nasce, ela precisa de um cuidado especial, e nós vemos lá que é apenas o leite materno que pode alimentar aquela criancinha. E depois tem os demais alimentos que são
vão se dando para aquela criança, mas sempre ali na medida exata, para que ela não venha a perecer, para que ela não venha a contrair doenças, e também ela não vai suportar, porque é criança. Então o que acontece? Quando nós falamos de obra aramacheia, nós que lideramos, nós entendemos a lamantori cantaramacheia, como tratar diferentes classes de pessoas. As pessoas que estão começando, as pessoas que já têm o entendimento e as pessoas que já estão firmadas a ramacheia. Paulo, ele funda a igreja, mas ele tem a consciência de que mesmo deixando aquela igreja e ensinando para aquela igreja, quando ele chega lá, havia uma contenda entre eles. Por quê? Porque havia entre eles uma escolha, a lamaché. Uns gostavam mais da pregação de Apolo, outros mais da pregação de Paulo, mas ele fica, naquele momento, ele fala, peraí, o que eu ensinei a ramacheia, eu ainda não posso dar para vocês o alimento melhor, mais forte. Por quê? Porque vocês ainda são crianças, a ramacheia. E ser criança no evangelho é tão somente você praticar as obras da carne. Ele vai nos explicar por que aquele povo era criança, eram meninos a lamacheia. Então por quê? Porque justamente eles não tinham o entendimento de que nós só devemos confiar em Deus, a ramacheia. Você dá honra para quem prega bem é algo que tem que dar. Por quê? Porque dá honra a quem tem honra, mas não colocar aquela pessoa como o que vai poder te salvar. Não, o povo começou agora e até hoje é assim. Quantas pregações vocês já ouviram de pessoas? Eu ouvi muito isso e até hoje é assim. Se tem uma placa lá fora, eu não gosto nem de falar porque parece repeteco. Se tem uma placa lá fora com alguém que prega, que tem fama, a igreja vai lotar porque tem aquela pessoa. Tem fanatismo, tem pessoas fanáticas que sabem o que a pessoa come, que bebe, onde corta cabelo. Parece, meu Deus, parece coisas do mundo, infelizmente. Porque quem pratica as coisas do mundo é que sabe tudo do seu cantor favorito, é que sabe da vida dele, é que tem as fofocas que está no meio, aquelas terríveis, sabe? Infelizmente é assim. Você admirar um artista, admirar um cantor que adora a Deus, isso é muito bom para você se espelhar nele e querer adorar como ele adora. Não ser igual a ele e nem colocar ele como esse povo estava colocando Paulo e Apolo e outros também que apareceram para ministrar a palavra. Então Deus, a lamaché, usa Paulo e diz assim, olha, não adianta, porque um planta, o outro rega, mas se Deus não der o crescimento, a chuva na terra, vai ficar anos e anos sem colheita. Você vai gastar todas as sementes em vão, a terra não vai produzir. Por quê? Porque precisa de um Deus, a Ramachandarábia, para regar, precisa de um Deus, a Ramacheia, para dar o crescimento, e depois do crescimento, Deus ainda continua para que aquela lamacheia planta venha dar frutos, e depois os frutos sejam saborosos e sejam frutos dignos de principalmente arrependimento, e de que vai fazer com que as pessoas queiram provar aquele fruto. Aquele fruto vai ser distribuído a lamachoricantarabá através da tua vida. Você é árvore frutífera. A lamachoricantaramachai. Nós somos ramacheia, como Paulo disse, edifícios do Senhor. A ramacheia, casa de Deus. Ele vai, o ramantoricantaramachandarabacandarábia, o ramachoriandecantaramachai. Olha aqui, querido, ó, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. É o que nós somos. Quem prega, quem leva a palavra, vocês que também evangelizam na rua, vocês são apenas cooperadores na obra do papai. Olha que interessante. E vós sois lavoura, ou seja, os que escutam são as plantas que nós precisamos, através do Espírito Santo, falar. Olha, assim tem que ser. Mas quem vai dar o crescimento da tua vida não sou eu, pastor José. Quem vai fazer você crescer espiritualmente não sou eu, é o Espírito Santo, que eu prego sobre ele. Você entende? Vós sois lavouras, nós cooperadores, nós cuidamos de vocês. Mas se vocês não obedecerem,
também, infelizmente, serão os mesmos meninos de antigamente. Paulo deixou a igreja plantada, mandou uma carta para eles e disse: olha, eu não posso, Alamaché, trazer um alimento maior para vocês. Eu não consigo passar para vocês para um degrau maior espiritual, porque vocês não suportariam. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado, Ramacheia. Não se compara ovelha, a Ramacheia que está começando, com um evangelista. Não se compara ovelha com pastor, ou com presbítero, ou com diácono, ou com missionário ou missionária. Não podemos jamais. Por quê? Porque é cobrado na área espiritual, para que alguém que esteja com cargo maior na igreja, ele se prontifique a buscar mais a palavra, para não falar besteira, a buscar mais entendimento para pregar sobre aquilo que ele está vivendo, a buscar justamente aquilo que Deus derramou, o galardão, porque ninguém unge ninguém. Infelizmente está acontecendo muito isso nesse mundo, a pessoa se ungindo e tudo mais, mas a gente só derrama óleo quando Deus nos dá ordem e diz: põe sobre o vaso, porque ele vai dar fruto, e a gente sabe, porque Deus nos mostra. Então é diferente. Então nessa noite Deus está dizendo para vocês claramente, Deus quer mostrar mais e mais para a nossa vida, e para isso nós temos que passar da primeira série. Porque enquanto o aluno repete, ele fica a vida inteira ali, e é zombado, ele é maltratado, e chega um momento em que ele está grande no meio de criança, e é feio, é feio. Nós temos que crescer espiritualmente. Paulo está dizendo bem claro aqui, que nós somos cooperadores, vós lavouras, Deus de Deus e edifício de Deus, casa de Deus, em nome do Senhor Jesus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, nós damos a palavra, mas veja o que vocês estão fazendo com o alimento que estão recebendo aqui. Põe em prática, pratica, busca praticar, para que o nome do Senhor seja glorificado, e onde você passar, você verá. Ramaché, eu me lembro, eu encerro aqui, eu me lembro quando tinha um pastor amigo nosso, vou estar ministrando no dia 11 agora na igreja dele. A igreja está muito grande agora, graças a Deus. Deus abençoou demais. Ele mandou o convite para mim, para estar ministrando ali. E ele sempre falava para os obreiros: olha, eu estou enviando esse obreiro, mas com a certeza de que ele vai falar o que aprendeu aqui, em nome de Jesus. Então vocês, quando vão, esses dias foi a missionária Luciana, e também foi o presbítero Milton nos representar no ministério. Foi bênção. Nós recebemos das pessoas também, a adoradora de Deus também. Deus usou grandemente a vida deles. Por quê? Porque começaram a praticar. E onde vocês vão, tem que ser essa mesma comunhão mesmo, com o mesmo ministério. Para quê? Para que Deus, ele se faça um e nos faça crescer na esfera espiritual, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem entendeu, diga amém.